né, praticados desde o início e tem se mostrado suas eficácias, né, contribuindo para a melhoria dos quadros, né, de sofrimento de cada pessoa. Então, é importante que elas tenham esse mesmo ponto, né, de convergência. E quais são os pontos divergentes, né, que desencontram ali? Bom, o que é divergente, né, que não é comum, digamos assim, entre elas? As duas utilizam abordagens diferentes. Isso a gente precisa ter claro. A psicologia explora muito mais os comportamentos observáveis e os processos mentais mais conscientes, enquanto que a psicanálise explora os conteúdos inconscientes da mente humana. Tá? Então, isso aqui é uma diferença básica entre elas. A psicologia faz uso de métodos variados, como experimentos, observações e testes. Vocês veem que a psicologia sempre ela tem metodologias próprias, elas usam experimentos, observação, aplicam testes, né? Então, ela tem um arcabouço teórico muito sólido e muito mais, digamos, experimental. Enquanto que a psicanálise, ela se baseia na interpretação dos sonhos e análise da fala do paciente pela associação livre, né? Então, são caminhos diferentes. Então, ou seja, a psicologia, ela trabalha aquela questão que está incomodando, que está trazendo sofrimento para o sujeito e aplicando as técnicas que ela, dependendo da abordagem, ela já consegue ajudar aquele paciente a ficar bem e seguir a vida. Enquanto que a psicanálise, ela é mais, digamos assim, ela leva mais tempo, é um processo mais aprofundado em algumas questões, né, e levam também ao autoconhecimento. As duas levam ao autoconhecimento, só que de maneiras diferentes, tá? Talvez uma mais consciente, mais breve, e a outra, embora, gente, eu sempre falo vou falar uma coisa para vocês. Terapia é sempre vida. Terapia é uma necessidade, porque a gente nunca vai parar de se autoconhecer. O autoconhecimento, ele é necessário para a gente ressignificar muitas coisas na nossa vida. E isso não é interessante que seja feito em poucas sessões. Uma coisa é eu tratar uma questão específica ali, por exemplo, um luto. O paciente chegou para mim com luto, né, perdeu um familiar, está sofrendo. Aí a gente vai tratar aquele luto até o paciente estar, né, se sentindo já bem, que não está mais, que não está causando aquela dor mais e tal. Isso pode levar meses ou anos, ok? Mas, além disso, a própria questão do autoconhecimento, de entender quais são as nossas questões que hoje fazem com que eu me comporte dessa ou daquela maneira, essas questões, às vezes questões da infância que não estão bem resolvidas, né? Então, assim, a terapia, na verdade, se você fizer ela a vida toda, você vai ter coisas a descobrir, e a cada dia você pode também, aos poucos, ir compreendendo o seu próprio funcionamento, aquilo que te causa estresse, aquilo que te traz bem-estar, e aí você... É um processo, sabe, de crescimento humano mesmo. Então, terapia é vida, não é... Na verdade, a gente não deve ficar sem fazer terapia em nenhum momento, né? Ok? Vamos pro próximo? Oi, pode falar. Eu tô aqui sem a câmera, mas eu tô ouvindo. Assim, o pouco que eu tenho estudado, eu tenho percebido que todo e qualquer ser humano tem que fazer a terapia, independente se for atuar, mas para conhecimento, para autoconhecimento, é indispensável para a vida. Eu estou apaixonada pela área, muito apaixonada. Justamente, só pelo seu autoconhecimento, pela busca do autoconhecimento e ressignificação de suas próprias questões internas já vale a pena. E é necessário, né? Porque a gente é fruto de uma história, né? A nossa história foi construída a partir das nossas experiências, das nossas vivências,
das nossas relações, dos nossos vínculos afetivos. Então, muita coisa, às vezes a gente não conseguiu interpretar, a gente não conseguiu dar andamento, a gente não conseguiu, né, se resolver. Então, assim, a terapia ela vai ajudar nesse processo aí de autoconhecimento, né? Então, quem é mais beneficiado é quem faz, né? Tem gente que passa, às vezes, uma vida toda acumulando tanta coisa, tanto sofrimento, tantas experiências que teve, porque nós temos experiências boas e ruins, mas as que ficam latentes, reprimidas, são as experiências negativas, né? Aquelas que causam dor, sofrimento, traumas. E essas experiências, muitas vezes, ficam lá retidas no nosso inconsciente, né? Ficam lá reprimidas. E um dia, quando a gente chega, às vezes, na fase adulta, às vezes nem demora isso tudo. Começa aqueles conteúdos que estão lá reprimidos, que nos trouxeram tanta dor, tanto sofrimento, eles começam a se manifestar. E aí eles começam a manifestar em forma de sintomas, né? Aí você começa a ter vários sintomas, né? E aí esses sintomas no seu fisiológico mesmo, né? Dores, né? Até a questão do seu corpo ali travado, com muita fadiga, com muita... Aí vem dores de cabeça, vem dores no corpo, tem gente que desenvolve fibromialgia, tem gente que desenvolve doenças como câncer, às vezes por questões internas ali que estão mal resolvidas, que nunca foram realmente, não saíram ainda, né? Tá lá latente, mas tá como no iceberg, tá embaixo, né? Ali, então você não tem como tratar porque não tá claro para você que é aquilo que está te trazendo esses sintomas. E a terapia vai ajudar isso, a esclarecer, a trazer, a botar para fora, a colocar, né? Trazer à tona até mesmo aquilo que o sujeito não tem consciência, claro, de que causa tudo isso, né? De que pode estar causando esse sofrimento, esses sintomas. Então, a terapia, ela é necessária para todo mundo. E a gente antigamente tinha um preconceito em dizer que né, buscar um apoio psicológico, buscar a terapia era coisa de doido. Não é. Quem trata com doido é psiquiatra, né? Então, psicólogo, terapeuta, eles estão ali para realmente favorecer o processo de autoconhecimento, de ressignificação, de cura das emoções ali que estão muito sofridas ali. Então, esses profissionais, eles estão para ajudar cada pessoa, né, a se melhorar, né, como pessoa, né, a ter mais bem-estar, ter uma consciência mais clara de quem ele é, do porquê que ele é daquele jeito e que coisas ele pode mudar a partir dali. O terapeuta vai ajudar nesse processo, certo? E aqui as breves conclusões, né, para a gente estar finalizando aqui a aula de hoje. Diz o seguinte, que a psicologia e a psicanálise, elas desempenham papéis cruciais na compreensão e promoção da saúde mental, né? Então, você vê que o foco é o bem-estar e a saúde mental, né, do indivíduo, embora com abordagens distintas, então, mesmo que sejam por caminhos diferentes, né, metodologias diferentes, elas desempenham esse papel importante, né, do cuidado com a saúde mental do indivíduo. A psicologia como ciência, ela explora o comportamento humano e os processos mentais, enquanto a psicanálise, uma teoria e prática terapêutica, foca no inconsciente e na resolução de conflitos internos para promover o bem-estar, certo? Ambas as áreas contribuem para o entendimento e tratamento de diversos problemas psicológicos, ajudando as pessoas a viverem de forma mais saudável e feliz. Ok? Então, essa aqui, para vocês terem uma ideia de quais são as aproximações e os distanciamentos entre a psicologia e a psicanálise.
E aqui eu deixei uma atividadezinha que a gente pode se propor a fazer agora, oralmente. Quem não quiser falar oralmente pode fazer por escrito, encaminhar para o Robson, certo? Pensei que a gente poderia agora vocês me falando o que vocês entenderam aí, né? De quais são os principais pontos aí do que a gente abordou aí nessa aula de hoje, né? Então, principalmente relacionado ao papel da psicologia e da psicanálise, né? Quais são os pontos de convergência e divergência e o que vocês consideram relevante desse conhecimento para a formação de vocês. Aí eu vou abrir agora o espaço para vocês estarem falando. Se acrescentou, não acrescentou, deu para entender um pouco, esclarecer mais qual é a diferença entre a psicologia e a psicanálise. Quero agora ouvir vocês. Eu achei interessante, a psicanálise, ela vai no inconsciente da pessoa. A psicanálise, porque ela é bem profunda, né? Resgata quem é a pessoa verdadeiramente, quem é verdadeiramente a pessoa que é. A psicanálise. Eu acho que ela é bem profunda, apesar de não ter muito conhecimento sobre isso, mas o pouco que eu vi aqui é que a psicanálise, ela vai resgatar o inconsciente profundamente, aquela pessoa, aquele indivíduo que tem vários problemas, como eu tenho um filho que ele tem esquizofrenia e tem uns transtornos. Então, eu acho bem interessante, porque os psicólogos acompanham ele, o meu filho, os psicólogos acompanham, aí um fala uma coisa, outro fala outro, mas assim, tipo, não fez um teste profundo como é que eu quero dizer, que eu gostaria que ele tivesse um atendimento assim como psicanalista para descobrir o fator, uma doença uma síndrome que existe dentro dele. Eu acho que a psicanálise seria o melhor meio para descobrir qual é exatamente o problema que o meu filho tem. Eu achei muito incrível essa questão da psicanálise. Muito lindo. É muito interessante. Aí, Luzia, ótima sua participação. E assim, mas é importante eu falar para você também o seguinte, que essa revelação do inconsciente, ela não é o terapeuta que consegue fazer sozinho, fazer o paciente trazer para fora. Ele precisa da colaboração desse paciente. O paciente, ele tem que se colocar ali no processo, ele tem que desejar também. E outra coisa, nem sempre o terapeuta ele vai ter que ter esse cuidado, esse olhar, porque às vezes nem sempre o que o paciente vai revelar é algo positivo ali naquele momento, né? Então, por exemplo, às vezes o terapeuta pode, digamos assim, provocar bastante, né, ali a manifestação do que está no inconsciente do sujeito, mas isso também pode ser perigoso, entendeu? A depender da estrutura psíquica daquele sujeito. Se ele tem condições de elaborar aquele conteúdo que ele está colocando para fora, né? Se ele não tiver condições de elaborar aquilo, ele pode entrar numa crise, né? E até num quadro de psicose. Então, assim, a depender desses conteúdos, que eles podem ser tão, digamos assim, difíceis de trazer à tona, que pode trazer uma crise para o paciente. Então, assim, o terapeuta, ele precisa ter conhecimento do que ele está, né, muito conhecimento para ele saber conduzir, né, porque às vezes o paciente não está pronto para evocar
aqueles conteúdos ali naquele momento. Ele não tem estrutura, digamos assim, uma estrutura com condições de colocar para fora, né? No caso da esquizofrenia, já é um sujeito que o inconsciente dele já está se manifestando, né? Porque na esquizofrenia, depois vocês vão entender um pouco mais, esse quadro desse paciente, ele já se mistura um pouco do que está na consciência e o que está no inconsciente, né? Você vê que ele tem comportamentos, ele às vezes ouve vozes, ele alucina, né? Começa a imaginar coisas, perceber coisas que não são reais. Então, ele tem uma manifestação muito forte do inconsciente. Agora, o que pode provocar isso? Pode ter provocado o próprio despertar, digamos assim, do transtorno. Alguns gatilhos. Alguns traumas, algumas vivências, entendeu? Então, só realmente conhecendo a história do paciente, sabendo quando começou essas crises e também o histórico familiar, né? Sim. Porque às vezes aquele paciente ele está representando alguém da família que já foi, né? Sim. Ele está substituindo. Então, assim, tem várias questões aí que podem ser, e só com um processo terapêutico, muito conhecimento também para saber lidar. Porque nem sempre vai ser bom trazer à tona ali aquele conteúdo, porque esse paciente pode não estar pronto para dar conta disso. Entende? Entendi, muito bom. Tá, E até porque, viu, Carla, até porque ele se nega, sabe? Ele se nega para o terapeuta, ele se nega quando é para ficar em reuniões, em círculo, para discutir assuntos, perguntar sobre a vida, falar sobre a vida dele. Ele não gosta desse tipo de coisa. Ele não gosta. Tem que ver quais foram as experiências que ele teve lá na infância que não foi positivo e que pode estar relacionado a algum tipo de situação como essas que ele se nega. Porque o que acontece? Como eu falei para você, o inconsciente dele acaba atuando bastante, então talvez ele não lembre o porquê que ele não gosta disso, de estar nessas situações, mas com certeza tem alguma ligação com algumas experiências lá do passado. Ok. Mas é isso. Alguém mais? Você terminou, Luzia, ou você quer falar mais alguma coisa? Não, terminei, já ficou bem claro. Muita coisa aqui ficou bem claro. Obrigada. Tá, de nada.